Um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva em relação aos name rights da Neoquímica Arena. O Corinthians faz uma exigência para fechar com um novo parceiro. Vou te contar essa história. É uma espécie de contraproposta? Mas é muito mais importante do que isso e você acha que vai comemorar porque é uma questão importantíssima. Vamos também falar nesse blend de informações que o Corinthians divulgou seu balancete com prejuízo no primeiro semestre. Vamos falar também quanto que o Corinthians tem de direitos econômicos de Guinegão, já que ele está brilhando com a camisa do Timão. E uma notícia triste, né? Mais uma. O Corinthians não terá 50%, né, do valor numa futura venda de Yuri Alberto. É menos. Acredite. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, porque assuntos não faltam, meu amigo. Quero começar falando de Yuri Alberto. Lamentável, né? O caso Yuri Alberto, como assim foi o caso Pedro, como foi o caso Robert Renan, né? Como foi o caso Murilo, mais uma do Duílio, né? Cada dia o Duílio e o Augusto Melo eles disputam, né, para ver, né, quem descobre uma coisa pior do outro, né, diariamente. E no caso do Yuri Alberto, o Corinthians que já tinha dado um monte de jogador, né, Robert Renan, Duqueiroz, Ivan, Gustavo Mantuan, enfim, vários jogadores que o Corinthians deu por 50% do Yuri Alberto. Se não bastasse isso, o Corinthians não vai ter esse 50% numa futura venda, porque o Corinthians, né, engatilhou lá, né, deixou alinhado isso em contrato, que o André Cury, o empresário do Yuri Alberto, vai ter 10%, né, do lucro do Corinthians. O que isso quer dizer? Se o Corinthians vender, por exemplo, o Yuri Alberto por 30 milhões de euros, o Corinthians fica com 15, por exemplo. Não fica com 15? Porque tem 50%. Só que não vai ficar com 50%, porque o André Cury vai ter 10% desses 15 milhões de euros, ou seja, 10% de 1,5 milhão. Se for 40 e o Corinthians ficar com 20, vai ter 2 milhões de euros em mãos. Enfim, mais do que 10 milhões de reais. É incrível. E o Corinthians, a cada dia que passa, a gente descobre que o Corinthians vai ganhar menos com seus jogadores vendidos e agora com os jogadores até comprados. É brincadeira, né, o que acontece no Corinthians. Eu quero o seu comentário aqui embaixo, né? Por que será que isso não nos surpreende, né? Deixa o likezão e vem tomar um café comigo. Guinegão, hein? Números fantásticos do Guinegão, tá? Eu até mostrei ontem para vocês, né, nos números do SoftScore, tá? Essa questão, né, envolvendo aí o Guinegão, porque são números maravilhosos, tá? Maravilhosos que o Guinegão tem, né, com a camisa, né, do Corinthians, ó, só para você ter uma ideia aí, ó, na tela para você, tá? 5 jogos, né, são 4 gols e uma assistência, são 5 jogos, 5 participações em gols, tá? Ó, números aí do SoftScore, tá? Que você quiser baixar também, o aplicativo deles é top, são números maravilhosos e o Corinthians vai ter que ficar atento, porque, né, o Guinegão vai ser assediado no mercado da bola, não para agora, mas acho que pro final do ano, né, já deve ter alguma coisa chegando, e o torcedor corintiano quer saber quanto o Corinthians tem de porcentagem do Guinegão. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Guinegão. Então, numa venda futura, o Corinthians fica com 80% do valor total. O bom nesse caso é que os 20% restantes pertencem ao próprio jogador. Então dá para fazer aquele jogo. Quer sair, né? Então passa aqui mais 10, aquela coisa toda, enfim. Mas a divisão é essa, tá? 80% dos direitos econômicos do Guinegão pertencem ao Corinthians e 20%, né, do Guinegão, dos direitos econômicos pertence ao próprio jogador, né, a família do jogador, ao staff do atleta. Outra coisa importante, alguns clubes da Inglaterra já estão sondando o jogador, tá? Enfim, e se continuar nessa pegada, eu coloquei os números aí do SoftScore, em 5 jogos, 5 participações em gols, e 5 jogos, 4 gols e 1 assistência, né, deve chegar a proposta já pensando até para o final do ano. Então, é bom a gente ficar atento quanto que o Corinthians tem de porcentagem. O canal Café do Setorista trazendo para vocês aí 80% dos direitos econômicos. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. E o Corinthians aí divulgou, né, o balancete, tá, desse ano, e o Corinthians, acredite, no primeiro semestre de 2025, registrando um prejuízo de 60 milhões, tá? E 60 milhões é entre janeiro e junho deste ano, e isso causa uma estranheza, ou então um espanto, porque a previsão era de ter um lucro de 2,5 milhões aproximadamente. Não teve o lucro de 2,5 milhões e ainda teve um prejuízo de 60 milhões, tá? O departamento de futebol teve superávit, só para você ter uma ideia, entre as receitas, né, as fontes de renda do Corinthians no primeiro semestre de 2025 são direitos de TV 174 milhões, né, um pouco mais disso, patrocínios um pouco mais de 90 milhões, quase 91, arrecadação de jogos 63 milhões, tá? Receitas de marca e outras receitas 32 milhões, receitas com passes de direitos federativos 88 milhões, quase 89 milhões, tá? O futebol teve aí um superávit de 35 milhões, quase 36, mas foi menor que o do ano passado, de 24, que foi 43
milhões, quase 44 no ano de 2024, tá bom? O Corinthians também gastou, né, 379 milhões com o futebol no primeiro semestre de 2025, um número que cresceu bastante em relação ao ano passado, né, que foram 330 milhões gastos no mesmo período, né, de janeiro a junho de 2024. Enfim, né, e o principal gasto, né, foi com o pessoal registrando, né, o aumento aí de 50 milhões nos custos, né? O principal gasto foi com o pessoal, tá? A maior parte das despesas diminui o valor desembolsado. Então, esse é o problema, tá? Do Corinthians, né? Para você entender, né? A maioria das despesas do Corinthians no primeiro semestre de 2025 foram pessoal, 634 milhões, gerais e administrativas, 34 milhões e pouco, quase 35, outras despesas com jogos, quase 30 milhões, amortização e depreciação, quase 4 milhões, serviços, quase 17 milhões, rateio de despesas administrativas, quase 17 milhões, custo apurado nos repasses, quase 15 milhões, total 379 milhões, tá? Enfim, tem uma matéria completa que eu quero indicar para vocês no meu timão, tá? Que é uma matéria muito boa, tá? No meu timão do Victor Godoy, tá? Para você estar acompanhando, e todos esses números que eu falei, tá? Você vai ter esses e outros números lá desses gastos do Corinthians. É bom, né, a gente deixar o crédito, porque dá trabalho para fazer, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha do Corinthians aí. 60 milhões em prejuízo no primeiro semestre com o balancete divulgado. Agora tem uma informação exclusiva do Corinthians, tá? Aqui no canal Café do Setorista em relação aos name rights. Algo que está pegando nas negociações e que o Corinthians não abre mão na venda dos novos name rights da Neoquímica Arena. Olha só, todo mundo sabe que o Corinthians precisa aumentar o número dos name rights, né? O Corinthians tem hoje, recebendo aí por mês pouco mais de 20 milhões, né? São 18 milhões, mas com a correção um pouco mais de 20. Todo mundo sabe, né, que o Corinthians tem um contrato de 300 milhões fechados com a Hypera Pharma, e o Corinthians tem uma proposta na mesa para aumentar, né, o ganho com os name rights da Arena, trocar, tem uma multa para pagar de 70 milhões aproximadamente. Tem muita coisa, né, envolvendo aí a questão dos name rights. São 3 sondagens, uma proposta oficial, mas nenhuma que chegou no valor que o Corinthians deseja. O Corinthians quer ganhar 700 milhões em 10 anos, 70 milhões por ano. Só que tem um problema, e aí vem a informação exclusiva. Os juros que o Corinthians tem que pagar por ano no pagamento do estádio são absurdos, porque envolve taxa Selic, enfim. Numa conta ali, né, que eu fiz junto com uma fonte muito importante do Corinthians, ela me disse o seguinte: o Corinthians hoje deve 660 e poucos milhões na Arena. Você coloca 15% mais tal, aquela coisa toda, vai dar aí pouco mais vai dar 106, 105 milhões de reais em juros por ano, tá? Então, se o Corinthians fecha, olha a informação importante, hein? Se o Corinthians fecha os name rights por 10 anos, 700 milhões, são 70 milhões. O Corinthians ainda ia ter uma diferença de mais de 30 milhões, não vale a pena. Então, o que o Corinthians está fazendo nas negociações? A primeira empresa que fez a proposta, o Corinthians pediu um indexador, tá? Que nada mais né? Que é um corretor da dívida, né? Ele corrige uma dívida no tempo. Isso é muito importante, tá? Quem mexe com finanças, né? Eu conversei com meus amigos da Baxter lá, enfim. Inclusive, vou trazer na segunda-feira especialistas para explicar isso, né, mais detalhadamente para vocês. Mas, para você ter uma ideia, você não pode perder para a inflação, né? Então, o indexador, ele corrige, né, o contrato, né? Por exemplo, quando você faz um contrato com os novos name rights, o indexador, ele corrige o contrato da mesma forma que é corrigida, da mesma forma que é corrigido o contrato atual do Corinthians e os juros do contrato atual do Corinthians. Assim, o Corinthians não perde para os juros. Então, a empresa que decidir pagar, seja 50 milhões por ano ao Corinthians ou 70 milhões por ano ao Corinthians, o que o Corinthians tomar de juros no ano, no financiamento da Caixa, essa empresa, né, esse indexador, o Corinthians vai usar o indexador para que essa empresa, no contrato, também assine da mesma forma. Então, se os juros do Corinthians vão ser de tal valor, o indexador também no contrato vai ser da mesma forma, o mesmo juros. Então, o Corinthians está exigindo isso, e isso acaba, claro, né, gerando uma dificuldade um pouco maior para fechar, mas é a maneira que o Corinthians não pode abrir mão, porque senão o Corinthians vai ficar perdendo para a inflação e não faz sentido nenhum, tá? Então, agora é uma informação importantíssima. Então, exemplo, a empresa decidiu pagar 70 milhões por ano ao Corinthians, tá? Vai ter ali, né, um indexador que vai corrigir esse valor, né, conforme a inflação, e aí o Corinthians vai, né, ter aí um valor maior por ano e acaba não perdendo, senão vai ficar perdendo por juros. Isso é complicado, tá? Então é importantíssimo, tá? Importantíssimo, né? O Corinthians ficar atento com a inflação, e para não perder para a inflação, o Corinthians vai usar esse indexador nos negócios, já está usando e exigindo, tá? Nos negócios que vai fazer agora, né, com os novos interessados nos name rights da Neoquímica Arena. Informação importante, tá? Porque de 70 milhões, o Corinthians pode receber 90 por ano, por exemplo, 100 por ano,
tá? Claro que você vai ter que estar acordado com esse indexador para que o Corinthians não perca para a inflação, tá bom?